Iniciar gravação. Foi. Então vamos lá, pessoal. Ignorem o gato passando ao fundo. Vou pegar aqui o exercício que a gente fez, passou na semana passada, para começar a trabalhar em cima dele, né? O que eu pedi aqui para vocês? Então solicite ao usuário que digite 5 números, depois exiba os resultados abaixo, tá? Então vou pegar isso aqui, vou até jogar no Notepad para ficar mais fácil da gente visualizar isso aqui. E vamos fazer aquele nosso processo de sempre para não esquecer, né? Se der alguma travada aí, vocês me avisam, por favor. Então vamos criar um novo projeto. Vamos chamar esse projeto como padrão aqui C Sharp, Windows Console. Lembrando sempre .NET Framework, que a gente está trabalhando com Windows. Vamos chamar esse cara de aula 08. E vamos criar a nossa pastinha de projetos aqui. Vamos criar. Não, gato. Tá tentando tomar minha água. Beleza? Então vamos lá. Eu vou até colocar, para facilitar mais ainda, eu vou fazer aquele esqueminha de botar um comentário aqui, né? E aqui no meio eu vou colocar essas coisas que a gente colocou como requisito do nosso sisteminha. Então a gente tem aqui alguns requisitos, né? Primeira coisa, a gente tem que solicitar ao usuário 5 números, tá? Como que solicita dados do usuário? A gente já sabe, né? A gente sabe que a gente usa o console write line para digitar uma mensagem, né? Insira um número. E aí a gente sabe também, a gente pode criar uma variável aqui int num1 é igual console.readline. A gente sabe que isso aqui não funciona, porque o console.readline retorna para a gente uma string. A gente tem que usar o convert.toInt32 console.readline, certo? Até aqui, sem novidade. Aí vocês podem fazer, bom, Lúcio, se a gente tem que fazer aqui o usuário digitar 5 números, a gente pode fazer isso aqui, né? 1, 2, 3, 4, 5. Então, eu posso colocar, em vez de um número, colocar insira o primeiro, e aí eu não sei se eu vou ter o coordenal assim, eu vou colocar assim, ó, insira o primeiro número, insira o segundo número, o terceiro, o quarto e o quinto número, né? Opa, aqui o terceiro número, o quarto número e o quinto número. E aí o Visual Studio já está reclamando para a gente, porque a gente já tem um num1 aqui. Então a gente vai ter que fazer num2, num3, num4 e num5, tá? Mas a gente já discutiu que não é legal a gente ficar repetindo o código assim, né? Esses códigos são muito parecidos. Como a gente faz para repetir uma ação? Porque vocês concordam comigo que todas essas ações aqui são basicamente essa primeira ação com uma alteração ou outra? Ou seja, é uma repetição da mesma coisa, é um laço, é um ciclo. Né? Por que a gente chama de laço? Um laço começa numa ponta e volta, começa numa ponta e volta. O laço sempre volta para o início, né? Então, como que a gente faz isso? Né? Tem algumas formas da gente fazer, tá, pessoal? A primeira delas é usando a instrução while, tá? Que é assim, ó. While. O que o while faz, tá? O while em inglês, como a gente já falou, as instruções C Sharp geralmente estão em inglês. O while significa enquanto. Enquanto o que tiver aqui dentro, a expressão que tiver aqui dentro for verdadeira, for true, ele vai ficar repetindo isso aqui. Ele vai começar, vai repetir o que está aqui no meio, vai terminar e vai voltar aqui para o começo.
tá bom? Então, por exemplo, o que geralmente a gente pode fazer? A gente pode fazer aqui um contador, né? Então, eu vou chamar de inteiro contador. Ele vai começar com 1, certo? Se vocês não estiverem conseguindo acompanhar, vocês me avisam, tá? Eu vou deletar isso aqui, ó. Então, contador 1. E aí, eu vou até recortar isso aqui. Como a gente já falou, while em inglês é enquanto. Então, enquanto o meu contador, que eu declarei ali em cima, for menor ou igual a 5, eu vou fazer alguma coisa, tá bom? Insira o. Aí eu vou colocar até aqui, ó, fazer com interpolação de string, que a gente já até viu, colocar um cifrão aqui. E aqui, ó, vocês não concordam que esse número é o mesmo número do contador? O primeiro número, quando o contador estiver igual a 1. O segundo número, quando o contador estiver igual a 2. O terceiro número, quando o contador estiver a 3. Então, esse número aqui é o meu contador. Tudo bem? Então, em vez de eu colocar 1 aqui, eu vou colocar contador. Tudo bem? E aí, claro, a gente não vai poder fazer isso aqui mais. A gente não pode fazer isso aqui mais. A gente tem que criar uma lista. Vamos começar a fazer com o vetor primeiro? Então, int, abre e fecha colchete, números, vamos chamar de números, é igual a um new int. E aí, lembrando, a gente tem que colocar o tamanho que vai ter esse vetor, né? No nosso caso aqui, 5 posições fechadinho, tá bom? E aí, o que eu vou ter que fazer aqui? Bom, eu vou ter que adicionar o meu contador, um membro nesse contador aqui, né? E a gente, nessa lista, desculpa. Então, a minha lista de números na posição. Qual posição que eu vou colocar aqui? 0? Será? 5? Vamos lá. Como a gente faz quando a gente quer atribuir um valor em uma posição de um vetor? A gente tem que colocar entre colchetes aqui a posição, certo? Vamos pensar que isso aqui está executando pela primeira vez. Então, ó, insira o primeiro número. Esse primeiro número vai ter que estar em qual posição do meu vetor? Então, ó, na primeira posição. Então, o primeiro número tem que estar na posição. Qual que é a primeira posição do vetor? 0. Aí o segundo número, ele vai ter que estar em qual posição? Tem que estar na posição 1. O terceiro número tem que estar na posição 2. Já entenderam a lógica do que está acontecendo aqui? A posição é sempre o meu contador. O número da minha posição é sempre igual ao número do meu contador menos menos 1. Exatamente. A posição 0 é o contador 1 menos 1. A posição 1 é o contador 2 menos 1. A posição 2 é o contador 3 menos 1. Certo? Ou seja, quando o meu contador tiver 1, eu quero gravar na minha posição contador menos 1. Tudo bem? Ficou confuso? Deu para entender? Por que eu estou fazendo isso aqui? Porque aqui o C Sharp ele automaticamente vai ver para mim. O meu contador está na posição 1. Eu não tenho que armazenar na posição 1 do meu vetor, porque ele não começa com 1, ele começa com 0.
Então é meu contador menos 1. Falta uma última coisa aqui. E o C Sharp deu até o spoiler pra gente aqui, ó. Se eu não colocar essa cláusula aqui, ó, pessoal, contador mais mais, e isso é o que a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente está usando o while, tá? A gente tem que ter um incremento dessa variável de controle. Por quê? O que vai acontecer se eu não colocar o contador mais mais aqui? Se eu não, no final desse laço while, se eu não somar 1 nesse contador, ele não vai sair do lugar. Ele vai entrar no que a gente chama de loop infinito. Quer ver? Eu vou até iniciar aqui, ó. Insira o primeiro número, 5. Insira o primeiro número, 2. Insira o primeiro número. Insira o primeiro número. Insira o primeiro número. Insira o primeiro número. Olha lá, ó. Eu botei um ponto aqui, por isso que ele travou. Mas se eu não tivesse colocado um ponto, se eu tivesse mantido sempre números, ó. Ah, Lúcio, mas já passou de 5. Por que ele está sempre no primeiro número? Porque eu não coloquei um incremento por contador. O programa nunca vai parar. Ele vai ficar nesse laço aqui, ó, infinitamente. Por quê? O contador sempre vai ser 1. E 1 sempre é menor ou igual a 5. Ou seja, ele entra no que a gente chama de loop infinito. Ele vai ficar rodando infinitamente. Por isso que aqui no final a gente faz contador mais mais. Tá? O mais mais, para quem não lembra, é igual a gente fazer contador mais 1. Tá? É fazer ele igual a ele mesmo mais 1. Para a gente resumir, a gente coloca mais mais. Tá bom? Quando a gente faz isso, olha o que vai acontecer. Primeiro número, 5. O segundo número, ó, mudou, 4. Terceiro número, 3. Quarto número, 2. Quinto número, 1. Beleza? A gente não fez mais nada, mas ele encerrou a execução. Ou seja, com o while, eu consegui criar um ciclo aqui. Eu fiz um ciclo para que meu usuário digite 5 números. Só que eu fiz só essas duas linhas de código. Eu transformei o meu código repetitivo, onde eu pedia para o usuário digitar e capturava o que ele digitava, colocava aquilo 5 vezes. Eu criei uma rotininha de repetição para fazer isso. Tudo bem? Então, quando a gente tem processos cíclicos, processos repetitivos, processos que a gente tem que fazer várias vezes a mesma coisa, a gente usa laços. Tá bom? Esse é o primeiro laço, tá bom? Que é o while. Ele verifica no começo da minha execução. Esse cara aqui, tá bom? E aí, vamos completar isso aqui, ó, antes de eu falar dos próximos. Números em ordem crescente. Bom, isso aqui tem algum trabalhinho para a gente fazer, né? Porque lembra que eu falei para vocês, quando a gente usa vetores, a gente tem algum trabalho para colocar eles em ordem? Então vamos fazer esse trabalho aqui, tá? Vamos entender como que funciona essa essa colocação de números em ordem, essa ordenação de números, tá bom? Que eu até falei para vocês, dei aí spoiler na aula passada de que a gente conseguia fazer de uma forma muito mais fácil com o gato tá querendo pegar minha mão no mouse. Com a com listas, né, com coleções, mas vamos deixar o exemplo aqui com vetores, porque é legal para vocês entenderem como que funcionam os laços de repetição. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer aqui é colocar os números em ordem crescente, tá? O while ele funciona muito bem quando a gente tem funções cíclicas, tá? Fazendo sem um controle tão grande do controlador. Então a gente tem o controlador aqui, a gente tem o incremento dele. Mas existe uma forma mais fácil da gente fazer isso, porque se vocês estão vendo, ó, eu tenho que iniciar o contador aqui em cima, declarar ele aqui, tenho que fazer uma verificação de se... Opa, ó o Gabriel aí. Bem-vindo, Gabriel, bom dia.
Então, qual que é a estrutura dessa minha laço while aqui, dessa minha repetição de while? Eu tenho que declarar um controlador, certo? Para controlar o meu laço. Eu faço uma verificação de que se esse, de controle para esse laço. E aí eu tenho que incrementar esse contador aqui. Fica tranquilo, Gabriel. Ou seja, eu tenho 3 passos para fazer aqui que se eu esquecer, eu quebro o meu fonte. Se eu não declarar o meu controlador, olha o que acontece. O Visual Studio já vai até chiar aqui. Ó. Ele ficou branquinho aqui. Não, se eu tentar executar esse fonte aqui, ó, opa, deu um erro. Deseja continuar? Não. Olha lá, ó, ficou vermelhinho aqui. Ó. O controlador não existe no contexto. Então, isso aqui tem que ter. Se eu não coloco uma verificação aqui, ele vai ficar com um laço infinito. Né? Ele nem deixa eu executar, na verdade, porque ele precisa de um booleano, de um controle aqui para executar. E se eu não coloco o incremento aqui, como a gente já falou, ele entra num loop infinito. Então tem 3 passos aqui que são importantes demais e que se a gente não coloca, acaba gerando problemas. Para resolver esse problema, tá? Para resolver isso, da gente ter que ficar lembrando sempre disso aqui, a gente tem um laço mais robusto, digamos assim, tá? Que a gente usa com mais frequência do que o while, tá? Que é o for. O for ele também é um laço, tá bom? Só que ele funciona um pouquinho diferente do while, tá? Eu vou dar 2 tabs aqui para o Visual Studio completar para a gente. E olha o que ele faz, ele coloca um int igual a 0, um i menor que um tamanho e um i mais mais. Nossa, Lúcio, isso aqui é muito parecido com o que tem aqui no while, né? A gente declara um contador, aqui está começando em 0, aqui começa em 1, indiferente, você pode fazer esse começando em, começando em 1 aqui sem nenhum problema, tá bom? Geralmente a gente coloca em 0, porque quando a gente trabalha com vetores, a gente começa da posição 0, né? E menor que length, length é o tamanho, tá bom? Então, por exemplo, se a gente vai percorrer o nosso vetor tem 5 posições. Então, eu posso colocar aqui ó, o nosso vetor números, ponto, length. Lembrando que o length ele retorna o tamanho do meu array, o número de elementos do meu array, tá bom? E mais mais. Ou seja, com isso aqui, ó, o que, que vai acontecer? Eu vou colocar aqui, ó, console writeLine. Vou até colocar assim, ó. Os itens do vetor. Então eu vou chamar números na posição i. Por quê? I aqui ó, já é o meu controlador. O que, que ele vai fazer? Para cada valor de i até o tamanho do meu length, ele vai exibir os itens do meu i. Tá bom? Se eu executar isso aqui, ó, o que, que ele vai mostrar? Eu vou colocar, ensina o primeiro número. 10, 9, 8, 7, 6. Olha lá, ele mostrou. 10, 9, 8, 7, 6. Ou seja, eu consegui exibir todos os itens do meu vetor usando esse for aqui, ó. Novamente, eu estou exibindo a posição i do meu vetor. Quem que é a posição i? É quem eu estou declarando aqui no meu for. Eu começo com 0, ou seja, i igual a 0. Eu travo ele nessa verificação, ou seja, esse for vai executar enquanto esse i for menor do que o tamanho do meu array, do tamanho do meu vetor. E aí ele vai incrementar de execução em execução. Tudo bem? Ai! Deixa eu ver o que o tranqueira pegou aqui. Então, aqui eu já sei que eu consigo percorrer o meu vetor de item por item. Já consigo varrer todos os itens do meu vetor. E aí a gente tem que fazer aquele joguinho que eu até falei na aula passada, né? A gente vai ter que travar um contador no primeiro item,
verificar se ele é menor que o segundo. Se for menor que o segundo, a gente troca de posição, certo? Então, como que a gente faz isso? E é uma coisinha um pouquinho complicada de entender, tá? Mas eu vou tentar explicar da melhor forma possível. E se vocês não entenderem, podem me perguntar, podem falar, Lúcio, eu não entendi essa última parte. Explica de novo, por favor. Tá bom? Por quê? Para a gente fazer isso, a gente vai ter que fazer um laço dentro de um laço. Como assim, Lúcio? Bom, o meu primeiro laço for vai percorrer as 5 casinhas aqui no meu vetor. Então eu vou ter o meu vetor aqui, né? Na posição 0, 1, 2, 3 e 4. Tá bom? E aí eu vou ter que ter dois laços. Por quê? Um laço que percorre o vetor nesse sentido, travando de posição em posição. Então ele vai ter que analisar esse primeiro item. Só que ele vai ter que analisar esse primeiro item comparando com todos os outros. Ou seja, eu vou ter que analisar o primeiro item, comparar com o segundo, o terceiro, o quarto e o quinto. Depois eu vou analisar o segundo item, comparando com o terceiro, o quarto e o quinto. Depois eu vou analisar o terceiro item, comparando com o quarto e o quinto. E o quarto item, comparando com o quinto. Tudo bem? Então eu tenho que ter um vetor que passe por cada item, travando. Então, primeiro analisa esse, depois analisa esse, depois analisa esse. E a gente já viu que é o que esse primeiro for aqui faz. Ele vai analisar item por item. E aí, como que eu faço para comparar esse item com o segundo? Usando um segundo laço. Então, eu vou criar outro for aqui, ó. Eu não posso colocar i, tá? Porque eu já tenho um i declarado. Eu não posso ter dois i's declarados. Como a gente resolve isso, Lúcio? A gente muda a letra. Por exemplo, um x. O que é comum fazerem, tá? É x no primeiro, y no segundo. Tá? É normal fazerem isso. E aí, nossa, deu uma piscada na janela aqui. Eu vou também manter menor do que o números length, tudo bem? E aí, eu vou fazer com que o y seja x mais 1. Por que x mais 1? O x está vendo esse cara. O segundo laço, eu vou ter que analisar sempre o próximo. E o próximo, e o próximo, e o próximo. Eu não preciso analisar ele com ele mesmo. Tá? Não faz sentido analisar ele com ele mesmo. Então, x mais 1. Tá? Legal. Aí a gente vai começar a fazer comparações. Por quê? Eu tenho o num, que é o meu vetor de números, na posição x. Esse vai ser o primeiro número que eu vou pegar. Tudo bem? Eu vou ter o num 2. Num 2, que é igual ao número na posição y. Então, o número na posição x é o que está sendo percorrido por esse vetor, por esse laço. O número na posição y no segundo laço. Tá bom? Ou seja, eu estou comparando este com este. Tá? E aí eu vou fazer if, porque é uma verificação. Certo? A gente já viu como a gente faz esse controle de fluxo, como a gente faz essa verificação. Se o num1 for maior do que o num2, ou seja, a gente está colocando isso aqui em ordem crescente. Se este número for maior que esse, então a gente tem que inverter as posições. Vamos supor que a gente tem aqui, ó, vamos fazer um vetor 8, 5, 3, 9, 1.
Como que isso aqui vai funcionar? Primeiro eu vou analisar o número 8. Número 8 é maior do que o 5? Sim, é maior que 5, certo? O que eu vou ter que fazer aqui? Tem que trocar eles de posição. O 5 tem que vir para cá e o 8 tem que vir para cá, certo? Essa é a minha primeira verificação. Então, se o número 1, o primeiro número, for maior que o segundo número, o que eu vou fazer? Eu tenho que trocar eles de posição. Então, o número de x, e eu posso até fazer isso aqui, ó. Não sei se vai facilitar ou complicar. Se complicar, vocês me avisam, que aí eu volto para aquela forma de fazer. Se o meu número na posição x for maior do que o meu número na posição y, eu tenho que trocar eles de posição. Como que eu faço isso, tá? Eu vou precisar de um auxiliar. Por quê? Se eu jogar o número dessa posição, o valor dessa posição, dentro dessa posição, eu perco esse valor aqui, ó. Eu não consigo mais recuperar ele depois. Então, para que isso não aconteça, eu tenho que jogar isso aqui em algum lugar, jogar essa posição dentro dessa e pegar de algum lugar e jogar nessa. Tudo bem? Eu tenho duas caixinhas. Vamos dar um exemplo mais lúdico aqui. Deixa eu ver o que eu tenho aqui em mãos para tentar desenhar. Eu tenho uma caneca e eu tenho um copo. São dois recipientes, tá? Eu tenho alguma coisa nesse copo e alguma coisa nessa caneca, tá? Vamos, melhor, eu tenho café nesse copo e eu tenho leite nessa caneca. Eu quero jogar o café desse copo nesta caneca e o leite desse copo, dessa caneca, nesse copo. Como que eu vou fazer isso? Exatamente. Eu quero tirar o café daqui e passar para cá. Mas aqui já tem alguma coisa. Eu tenho que pegar o conteúdo desse cara, jogar ah, num auxiliar, numa jarra, por exemplo. Então eu vou ter que pegar o conteúdo de café desse cara, jogar, armazenar em alguma coisa que é auxiliar para ficar vazio, para essa caixinha ficar vazia. Depois eu vou pegar o conteúdo desse cara aqui e jogar nesse outro. Agora esse cara aqui tem café, tá certo? E esse cara aqui tá vazio. Aí eu vou pegar o conteúdo desse auxiliar e jogar de volta nesse aqui. Esse tinha café, esse tinha leite. Eu quis trocar eles. Eu quero que aqui tenha leite e aqui tenha café. Eu tenho que esvaziar um num temporário para não perder, para não jogar fora, para não perder esse valor. Aí essa caixinha vai estar vazia. Eu passo de um para o outro. E aí quando esse aqui estiver vazio, eu passo do temporário para ele. E aí eu consegui inverter o conteúdo desses dois recipientes sem perder nenhum valor. Tudo bem? Vocês conseguiram entender? Sim? Então tá bom. Então vamos lá. Eu tenho o conteúdo do meu números na posição X. Eu não quero perder esse conteúdo, eu não quero perder esse valor. Então, eu vou armazenar ele em algum lugar. Geralmente a gente chama de aux, tá? Que é de auxiliar. Porque é uma variável que só está servindo para auxiliar a gente a fazer essa troca, tá? Então esse auxiliar vai receber o conteúdo de números na posição X, tudo bem? Aí o meu números na posição X vai receber o conteúdo do meu números na posição Y. Eu esvaziei o conteúdo do posição X aqui, ó, no auxiliar. Aí o meu X agora está vazio, tá?
eu estou pegando o conteúdo do y e jogando no x, certo? E aí eu vou fazer que agora o meu conteúdo y está vazio, eu jogo o conteúdo de auxiliar nele. Eu troquei os conteúdos, tá bom? E aí ele vai fazer isso para todos os as nossas posições. Vamos ver como que isso aqui ficou? Então, o que, que eu vou fazer aqui? Eu vou exibir os conteúdos do meu vetor, né? A gente já viu como faz isso. A gente faz um for com números.length aqui. E aí... Eita, aqui o meu mouse morreu. Olá, vamos trabalhar? Boa. Então, ó, eu vou até colocar aqui, ó. Conteúdo do vetor. A gente já viu como faz isso, né? Eu não preciso usar fora aqui. Conteúdo do vetor antes da ordenação. E aí eu vou colocar aqui embaixo ó, um console.writeLine string.join. A gente já viu como faz para transformar uma coleção em uma string só, é usando o join. O separador, eu vou colocar um traço aqui, né? Vírgula, a minha coleção. A minha coleção é o números, o meu vetor, tá? Aí a gente vai fazer toda essa ordenação aqui, e aí o meu conteúdo do vetor, após a ordenação. Vamos ver se isso aqui funcionou? Se não vai dar nenhuma exceção. Então, primeiro número. Qual que é a ordem que a gente colocou aqui? 85391. Então, vamos lá. 85391. E não é que deu certo, pessoal? Olha lá, ó. Conteúdo do vetor antes da ordenação. 85391. Conteúdo do vetor após a ordenação. 13589. A gente colocou em ordem crescente. Legal? Vocês conseguiram entender a lógica disso aqui, pessoal? E se vocês não conseguiram, tudo bem, porque é algo complexo, tá? É algo que, por exemplo, quando eu estava na faculdade de Ciências da Computação, uh, tive muito colega, numa turma de, sei lá, 80 pessoas, tive, sei lá, 50 pessoas, mais da metade da turma, que não passou em prova disso aqui, tá? E eram jovens aí na faculdade de seus 22, 24 anos. Então, isso é um conceito mais complexo, tá? Se vocês não entenderam, não tem problema. Pode levantar a mão, pode falar, Lúcio, não entendi muito bem. Consegue explicar? A gente consegue fazer de passo a passo? Vocês conseguiram entender? Foi com alguma dificuldade? Alguma coisa ficou confuso? Podem ser sinceros, tá, pessoal? Não tem problema não. Tá bom, então vamos lá. Eu vou colocar. Eu acho que eu vou fazer no Excel aqui, eu acho que é mais fácil. Então vamos lá. Inicialmente, tá? Então aqui, ó, no momento 1, tá? Momento inicial. Eu não vou nem colocar isso aqui. Inicialmente a gente tinha o quê? 8, 5, 3, 9 e 1, tá? Inicialmente a gente tinha o quê? A gente começou no nosso for, tá? Aqui, tá? No nosso primeiro momento aqui, a gente começou com x igual a 0. E aqui eu vou colocar... Esse aqui é o meu números, tá? O meu vetor números. Posição 0, posição 1, posição 2, posição 3 e posição 4. Tudo bem? Eu vou até dar um zoom aqui, ó. Esse aqui é o meu números inicialmente, certo? O meu x é igual a 0 e o meu y é igual a x mais 1. Tudo bem? Então, é igual a 1. Tudo bem até aí?
Qual é a primeira comparação que eu estou fazendo? Quando x é igual a zero e o y é igual a 1. Eu estou vendo aqui, ó, se o números na posição x é maior do que o números na posição y. Basicamente, eu estou fazendo números na posição x, eu estou verificando se 8 é maior do que 5. Então, eu tenho aqui números. Vou chamar de num, tá? Num na posição. Katsu. Num na posição x maior do que num na posição y. Tá? Essa é a verificação que eu faço. Quem que é o num na posição x? Na posição 0. Num na posição 0. É o 8. Tudo bem? Quem que é o num na posição y? Y é 1. Num na posição y. 5. Ou seja, 8 é maior que 5? É. Então isso aqui é verdadeiro. O que, que eu vou fazer? Aux é igual a num na posição. Opa! Num na posição x. Aux é igual a num na posição x. Certo? Ou seja, aux vai receber 8. Tudo bem? Aí o que eu estou fazendo depois? Num na posição x recebe num na posição y. Então, num na posição. Ai, gente, o Excel às vezes me irrita. Num na posição x é igual. Recebe o valor de num na posição y. Ou seja, o num na posição x agora é igual a. Quem está na posição y? 5. Certo? Então, antes de colocar isso aqui, ó, eu vou fazer o seguinte. No primeiro passo eu tenho num x, que é igual a 8, e num y, que é igual a 5. Num na posição x é maior que num na posição y? Sim. Então, o aux recebe num na posição x, que é 8. O num x recebe a posição do num y, então o num x recebe 5. E o num y recebe aux. Ou seja, num na posição y vai receber. Quem está dentro de aux? 8. Ou seja, aqui no final eu vou ter num x igual a 5 e num y igual a 8. Tudo bem? Ou seja, quando a gente tiver na segunda iteração aqui, ó, esse aqui é o passo 1, né? Quando a gente estiver na segunda interação aqui, a gente não vai ter mais 8, 5, 3, 9 e 1. A gente vai ter 5, 8, porque eu investi a posição, 3, 9 e 1. Beleza? E aí, ó, esse fora aqui vai continuar com x igual a zero. Mas o y, depois que ele roda isso aqui, o que acontece com ele? Ele vai para o próximo número. Então o meu x ainda está igual a zero, mas o meu y agora é 2. E a gente vai fazer aqui, ó. Quem que é o num na posição x agora? Olhando esse estado aqui, ó. Quem que é o número na posição x? 5. O y é 2 agora. Quem que é o num na posição y? É o 3, porque agora y é 2. Entendeu? Porque ele já
Exatamente, ele já analisou esse cara aqui. Agora é 3. De novo, o 5 é maior que 3? 5 é maior que 3? Então, ele entra no nosso if aqui, né? Esse if aqui é justamente para fazer essa verificação, pessoal. Então, legal, 5 é maior que 3. Vamos lá. O meu aux, ele vai receber num na posição x. Quem que é meu num na posição x? 5. O meu num na posição x recebe o num na posição y. Eu quero trocar eles de lugar. Ou seja, o meu num na posição x recebe 3. O meu num na posição y recebe o meu aux. Então, num na posição y recebe. Quem que é aux aqui? 5. Ou seja, depois disso a gente tem o quê? Quem que é meu num na posição x? 3. Quem é meu num na posição y? 5. Ou seja, depois dessa execução aqui, como é que vai estar o meu vetor números? Quem está na primeira posição? 3. Quem está nessa posição aqui? É o 8. Porque a gente não está analisando essa casa. Lembra que o y pulou para essa? Agora é o 5. Aqui não muda 9 e 1. Beleza? O x se mantém 9, se mantém como 0 ainda. Por quê? Eu estou fazendo o y mais aqui e o meu y não chegou no final do meu vetor. Então, meu y era 2. Eu vou fazer mais aqui, ele vai virar 3. O length, o tamanho do meu vetor, é 5. 3 ainda é menor que 5, então eu ainda vou executar essa interação aqui. Então, o meu y vai ser igual... Opa! Y vai ser igual a 3. Tá bom? Por quê? Eu estou travando o x e validando, comparando com o y aqui, com o y aqui, com o y aqui. Beleza? Eu travei essa casa. Opa, deixa eu tirar isso aqui. Travei essa casa, comparei com essa. Travei essa casa, comparei com essa. Travei essa casa, agora vamos comparar com essa. Bom, o meu num de x é quanto? Quem que é meu número na posição x aqui, pessoal? 3. E na posição y? 9. 3 é maior que 9? Se ele não é, eu não vou executar isso aqui, certo? Eu não vou trocar eles de posição. Tudo bem? Eu só vou trocar de posição se o primeiro for maior que o segundo. Porque eu quero uma ordem crescente. Ou seja, o valor maior tem que ir para o final. Se o valor menor está no começo, eu não preciso trocar de posição. O que eu vou fazer? Eu vou continuar minha iteração. Números. E aqui eu vou manter o 3, vou manter o 8, vou manter o 5, vou manter o 9, vou manter o 1. E agora eu vou fazer o meu x ainda. Opa! X ainda é igual a 3, certo? Qual vai ser o valor do meu y? O num de y vai ser igual a 1. O meu y, ele é 4. Tá? Porque a gente está sempre somando 1 aqui, ó. X mais 1. Deixa eu colocar aqui, ó. Y é igual a x mais 1. Então a gente vai comparar agora esta casa aqui. Bom, o meu num de x é 3, o meu num de 1 é 1. Desculpa, o num de y é 1. 3 é maior do que 1? Então a gente vai entrar aqui, vamos começar a fazer a interação. Então o meu aux vai receber num na posição x, que é... Quem é meu num na posição x? 3.
Num na posição x vai receber num na posição y. Então, num na posição x vai ser igual a... Quem é meu num na posição y? 1. E aí, num na posição y vai receber o meu auxiliar. Quem que é o meu auxiliar? 3. Ou seja, quem que agora vai estar na posição num x? Qual é o valor da minha posição num x agora? 1. E quem está num y? 3. Isso aí. Aí ele vai tentar fazer y mais mais. Ele vai tentar fazer um y igual a 5. Porém, 5 não é menor que 5. O meu números length aqui, o tamanho do meu vetor, é 5. Ele tem 5 posições. 5 não é maior que 5. Então ele vai parar de executar esse for. Quando ele para de executar esse for, ele volta para o começo desse. E aí o que ele vai fazer? Aqui, ó. É o tamanho do meu vetor. Eu defini aqui um vetor de 5 posições. Tudo bem? Ou seja, o length é 5. Eu tenho 5 posições no meu vetor. Ou seja, terminou de executar esse for aqui, ele fez o quê? Ele comparou a primeira posição do meu vetor com todas as outras. Para que ele faz isso? Para garantir que o quê? No final da execução, eu tenho o que aqui? O menor número. Exatamente. Então eu vou ter 1, 8, 5, 9 e 3. Então aqui eu tenho o menor número possível. Tá bom? Porque eu comparei a primeira casa com todas as outras. Aí ele terminou de fazer essa verificação. Bateu aqui, ele fez x mais mais, ou seja, o meu x a partir de agora não é mais zero. Opa, desculpa, isso aqui é zero. O meu x agora é 1. E aí, o meu y, ó, y é igual a x mais 1. O meu y vai ser igual a 2. E a partir desse momento, ele não está mais comparando essa posição. Ele está comparando essa. Por quê? Eu já garanti que aqui está o menor número. Agora eu vou analisar isso aqui. E aí ele vai fazer, ó. Eu vou fazer mais rapidinho aqui, tá bom? Então, o meu x na posição 1 é 8, o meu y na posição 2 é 5. 8 é maior que 5? É. Então, meu AUX vai receber 8. O meu num na posição de x vai receber 5. O meu num na posição de y. Oh, Katsu. Num na posição de y vai receber o meu 8. E aí agora num de x vale 5, num de y vale 8. Ou seja, no final da execução desse laço, o meu números é 1, 5, 5, 8, 9 e 1. E 3, desculpe, 3. Isso aqui não está mais sendo verificado aqui. Eu estou comparando esse aqui com esse aqui. Vou comparar agora este aqui com este aqui. Ou seja, o meu x vai continuar sendo 1, porque isso aqui é o meu laço verde, é o meu for verde, tá? For de x, e aqui é o meu for de y, que é x mais 1. Então, se x é igual a 1, deixa eu ver aqui, porque eu acho que esse x mais 1 não é verdade sempre, né?
Isso! A gente agora vai travar a segunda coluna, comparar com a terceira, quarta e quinta. Depois a gente vai travar a terceira coluna, comparar com a quarta e com a quinta. Vai travar a quarta coluna e comparar com a quinta. Tá? Então a gente vai fazer todo esse processo, tá bom? Então, y é igual a 3. Aí o que, que a gente vai ter aqui? O x é 1, que é 5. O 3 o y é 3, que é 9. E a gente vai ter 5 é maior que 9? Não é. Então a gente não precisa movimentar nada. Vamos para a próxima iteração. Vamos comparar 1, 5, 8, 9 e 3. Tá? Então isso aqui não é aqui. A gente está travando esta segunda posição e a gente vai comparar com a terceira. Então x permanece sendo 1 e y agora é 4. Tá? E aí, de novo, o x na posição 1 é 5, o y na posição 4 é 3. E a gente tem 5 é maior que 3, e se cair a conexão aqui, pessoal, é porque deu o tempo da sala. Mas aí eu mando uma nova para vocês. 5 é maior que 3? Sim, 5 é maior que 3. Então o nosso auxiliar vai receber 5, o nosso num na posição x vai receber 3, o nosso num na posição y vai receber o valor de auxiliar, que é 5. Logo no final, x vai ser 3, y vai ser 5. Ou seja, no final dessa execução aqui, a nossa números vai estar com 1, 3, 8, 9 e 5. Ou seja, terminou esse for aqui, porque o y agora vai ser igual a 5, e a gente sabe que o 5 não é menor do que 5, não é menor do que length, certo? Ou seja, a gente vai parar agora de verificar essa casa, porque agora o x vai ser igual, o x vai ser igual a 2. Ou seja, eu vou travar agora esta casa. E aí o y vai ser x mais 1 inicialmente, que vai ser igual a 3, que é esse cara. Aí eu vou comparar o 8 e o 9. 8 é maior do que 9? Não, não é. 8 é maior do que 9? Não é. Então eu vou para a próxima interação aqui, ó. Números. Eu tenho 1, eu tenho 3, eu tenho 8, eu tenho 9, eu tenho 5. Tá? Vou tirar isso daqui e colocar aqui. E esse aqui eu vou colocar aqui. Bom, o meu x continua sendo 2 e meu y agora é 4. Tá? Quem é meu número na posição x? 8. Quem é meu número na posição y? 5. 8 é maior do que 5? Pô, 8 é maior do que 5, Lúcio. Então, o meu auxiliar vai... A gente tem que trocar eles de posição. O meu auxiliar vai receber 8. O meu num na posição x vai receber o valor que está na posição y, que é 5. O meu num na posição y vai receber o valor de auxiliar. Então, num na posição y vai receber 8. No final disso aqui, meu num x vai virar 5 e meu num y vai virar 8. Como que vai estar meu vetor depois disso aqui? Meu vetor vai ter 1, 3, 5, 9 e 8. Tá? Ou seja, nosso y vai ser maior, vai ser 5, que não é menor do que o length. Eu vou incrementar o meu x. Eu vou terminar essa execução aqui, vou aumentar o meu x. Então, vou aumentar o meu x. O meu x agora é 3. Ou seja, eu estou comparando agora este cara. E o meu y é igual a x mais 1, 4. Ou seja, eu vou comparar o meu 9 e o meu 8. O 9 é maior do que o 8? Putz, o 9 é maior do que o 8, Lúcio. Então, auxiliar recebe 9. Num na posição x vai receber 8. Num na posição y vai receber o auxiliar, que é 9. Terminou minha execução, o num de x é 8 e o num de y é 9. Como que está o nosso vetor agora? O nosso vetor está com 1,
3, 5, 8 e 9. Opa. O y vai ser igual a 4, certo? Opa, cadê? O y vai ser igual a 5, desculpa. 5 é menor do que 5? Não. Ele vai parar isso aqui e vai fazer um mais mais. Então a gente vai ter uma comparação de x igual a 3. Tá? A gente vai comparar esse cara aqui agora. Lúcio, mas quando o x é igual a 3, o y... Opa, desculpa, pessoal. Isso aqui é mais mais, né? O x é igual a 4 e o y aqui vai ser igual a 5. Mas quando o y é igual a 5, ele vai verificar. 5 é menor do que 5? Não é. Então ele não vai nem executar isso aqui, ó. Ou seja, porque ele compararia ele com ele mesmo. Não faz sentido a gente comparar ele com ele mesmo. Ele chegou na última posição do vetor. Então isso aqui, ó, nem vai executar. Voltou. Então, pessoal, o que aconteceu? Vocês viram que a gente passou passo a passo dos nossos dois fors. Parece complexo, né? Parece difícil. Falar, nossa, é um for dentro de outro for e a gente tem que olhar x e y e tudo mais. Mas ele fez basicamente isso aqui. Então, em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 iterações, né? 11 loops, ele conseguiu ordenar o nosso vetor. Saiu disso aqui para isso aqui. E aqui do lado a gente tem todos os passos que ele fez. Isso aqui que a gente fez, tá, pessoal? De pegar e falar, a primeira interação ele faz isso, aí ele muda para esse valor, e aí depois ele faz isso, aí ele muda para esse valor e faz isso. Isso aqui que a gente faz, a gente chama de teste de mesa, tá? É, Faz tempo que eu não faço isso no trabalho, na verdade, tá? Como programador é mais difícil a gente fazer algumas coisas assim, tá? Só quando é algo muito complexo, um algoritmo bem complexo para a gente testar cenário, a gente faz esse tipo de coisa. Mas isso aqui ajuda a gente a entender a lógica. Ajuda a gente a entender o que o compilador está fazendo por dentro, o que o computador está fazendo lá por dentro. É isso aqui que ele está fazendo. Tudo bem? Então a gente saiu disso aqui para isso aqui. Vocês conseguiram entender agora, pessoal? Ficou mais claro? Legal, legal. Então tá bom. Então fico. Sim, sim. Fico feliz. Então, ó, isso aqui faz basicamente isso aqui, tá bom? Então aqui a gente conseguiu mostrar o vetor após ordenação crescente. Lúcio, e se eu quiser fazer uma ordenação decrescente? E se eu quiser numerar aqui crescente, eu numerei os números do menor para o maior. E se eu quiser fazer o contrário, do maior para o menor? Vocês têm ideia de como a gente faria? Não, a gente vai percorrer no mesmo sentido, do 0 até o 4. O que que faz a gente trocar essa posição por essa? Que instrução do nosso código faz a gente trocar? Verificação de se é maior, certo? O que acontece se eu trocar esse maior para o menor? Ou seja, se eu pegar isso aqui, jogar exatamente o mesmo fonte e trocar essa verificação de maior por menor, olha o que vai acontecer. Vou até colocar aqui embaixo, ó. Decrescente.
Então, ó, play. 8, 5, 3, né? 9 e 1. Olha o que aconteceu. Quando eu verifico se é maior, eu faço crescente. Quando eu só inverto o sinal e verifico se é menor, eu faço decrescente. Ou seja, o mesmo código que serviu para eu verificar e ordenar eles do menor para o maior, se eu troco o sinal da verificação de maior para o menor, eu inverto. Entenderam? Não vou fazer aqui todo o teste de mesa de novo, tá? Passo a passo para vocês. Mas basicamente ele está vendo agora se um é menor que o outro aqui. O 5, o 8 é menor que o 5? Não. O 5 é menor que o 3? Aí ele vai fazer toda essa verificação aqui. Aí vai botar o 9 aqui na primeira posição, depois vai botar o 8 na segunda posição, depois o 5, 3 e 1. E aí vai ficar 9, 8, 5, 3 e 1. Decrescente. Beleza? Então, ó, aqui o que a gente fez? Mostrou os números na ordem crescente, mostrou os números na ordem decrescente. Bom, a gente tem aqui, ó, qual é o maior número, qual é o menor número, tá bom? Bom, como que a gente faz o maior e o menor? Como que a gente acha aqui qual é o maior e o menor? Vamos supor que a gente está nessa última execução aqui, ó. A gente executou 8, 5, 9, 3 e 1. A gente está nesse último estado aqui, ó. A lista da gente está desse jeito. Como a gente sabe quem é o maior? Pegando o primeiro número. Exatamente. A gente já não fez aqui uma ordenação para saber quem é a ordem decrescente. Se é uma ordem decrescente, o que vai acontecer aqui? Eu vou ter. Opa! CW. Se é uma ordem decrescente, ele vai do maior para o menor. Ou seja, o meu maior número é. Ele está na minha primeira posição. Se é decrescente, está na minha primeira posição. Tudo bem? Seguindo essa lógica, se o maior número está na primeira posição, aonde está o menor número? Na última. Menor número é. E aí eu vou fazer aqui, ó. Números na posição. E aí eu não vou nem colocar o número 4 aqui, tá? Porque nem sempre pode ser 4. Seria 4 aqui, porque o meu vetor eu fiz aqui com 5 posições. Mas eu podia colocar 2, podia colocar 7, podia colocar quantos forem, tá bom? Então, ó, este 5 aqui eu não vou nem fazer isso, porque eu posso induzir vocês ao erro. Porque o meu contador não é menor ou igual a 5. O meu contador é menor ou igual ao meu números.length. Tá bom? E aí, ó, aqui eu posso fazer números.length menos 1. Por que menos 1? Porque ele começa no zero. O length é tamanho. Qual é o tamanho do meu vetor números? 5. Qual é a última posição do meu vetor números? Se eu tenho um vetor de 5 posições, qual é a última posição dele? 4. A primeira é 0 e a última é 4. Então lembrem-se disso, tá, pessoal? Quando a gente quer pegar a última posição de um vetor, a gente não coloca o tamanho dele, porque o tamanho é 1, 2, 3, 4, 5. A gente coloca o tamanho menos 1, porque não começa em 1, começa em 0. Tudo bem?
E o gato ainda tá querendo pegar minha água. Então, ó, maior número é primeira posição, menor número é última posição. Vamos executar aqui para ver. Ó, vou até colocar uns números maiores aqui, ó. Vou colocar 33. Conteúdo antes da ordenação. Conteúdo depois da ordenação. Crescente. Decrescente. O maior é a primeira posição do decrescente. O menor é a última posição do decrescente. Tudo bem? Legal. A última coisa que a gente tem para fazer aqui, né, é o cálculo da média. E como é que é o cálculo da média disso aqui? É a soma dividido pela quantidade. Aí, pessoal, tem várias formas de fazer, tá? Se eu não me engano, tem uma classe matemática que se chama Math. E aí a gente tem o mínimo, a gente tem o quadrado, para pegar o menor valor, para somar o máximo, calcular ângulo de seno, de cosseno, tangente, logaritmo. A gente tem um monte de coisas aqui. Se eu não me engano, esse max e mínimo, a gente até consegue passar um vetor para ele, se eu não me engano. Deixa eu ver aqui. Ah, não, ele compara sempre dois. Ele vai comparar dois e vai falar quem é o menor. Ou quem é o maior. O quadrado. Pegar a raiz quadrada. Então, por exemplo, se você quiser saber a raiz quadrada de um número, ele tem uma função aqui, ó. Math.squirt, que aí ele dá a raiz quadrada. Arredonda um valor. Potência também, se quiser calcular a potência de algum número. Eu acho que tinha uma função de somatória, só que eu não estou achando aqui. Então a gente faz da forma que a gente já viu, né? Como que a gente faz isso? Average, deixa eu ver, math. Ele não tem aqui. Valor absoluto, cosseno, seno, tangente. Ele não tem, mas não tem problema não, tá bom? O que eu vou fazer aqui? Primeiro, eu tenho aqui a somatória dividido pela quantidade. Então a primeira coisa que você tem que fazer é a somatória. Isso a gente sabe como é que faz, né? Vou fazer um for aqui, ó. For começando de zero, indo até o meu números ponto length, até o tamanho do meu vetor, e mais mais. E aí eu vou criar um inteiro aqui, ó, chamado somatória, que começa com zero. E aí o que eu vou fazer? A minha somatória vai receber ela mesma mais o quê? Vamos lá, pessoal. Eu quero somar todas essas posições do vetor. Eu estou falando que a minha somatória é uma variável que inicia com zero. Quando o vetor, quando o for tiver com i igual a zero, ele está analisando essa posição aqui, certo? Se eu quero armazenar isso aqui, como que eu faço? Se eu quero somar esse valor na minha somatória, como é que eu faço? Eu pego o meu vetor números e coloco em qual posição? Zero? A gente está dentro de um laço for. Quem que está me dando a posição do laço for? Quem que está me dando o índice da posição do meu vetor?
Ui. Aqui, ó. O for é isso aqui. Talvez fique mais claro se eu fizer isso aqui, ó. O i, ele vem de índice. For, índice é igual a zero. Execute enquanto o índice for menor do que o tamanho do meu vetor. Índice mais mais. A minha somatória vai receber ela mesma mais o valor de índice. Ou então, mais igual. Funciona. Tá bom? Eu vou deixar assim porque eu acho que fica mais fácil de entender. Ou seja, índice zero, ele vai pegar a primeira execução, o valor da primeira posição, e colocar dentro de somatória. Depois vai fazer esse valor mais a segunda posição, mais a terceira posição, mais a quarta posição. A minha somatória. Deixa eu até escrever na tela aqui, vai. Aqui. Opa. Somatória é igual a minha somatória. Vamos executar aqui para ver isso aqui acontecendo. Eu vou até colocar aqui. Tá? Botar um breakpoint aqui. Então, ó. 8, 5, 9, 3 e 1. E ele não parou porque eu cliquei no botão errado, né? Eu cliquei para executar sem o debug. 8, 5, 9, 3 e 1. Olha lá, somatória é igual a zero. Tá bom? Então vamos executar passo a passo. Índice igual a zero. O índice é menor do que o meu length? O length é 5, sim. Então vamos lá, vamos executar. Somatória é zero. Ela vai receber ela mesmo, mais a primeira posição aqui do meu índice. Certo? Meu números aqui na primeira posição. Quem é o números na primeira posição? 9. Porque eu fiz decrescente. Tá bom? Ou seja, agora a minha somatória é 9. Quando eu executar de novo, ó, o índice mais mais, agora o meu índice é 1. Quem que é o números na posição 1? 8. Então a somatória vai receber 9 mais 8. Ou seja, agora ele é 17. E aí ela vai executar de novo. Agora vai somar mais 5, 22. Agora vai somar mais 3, 25. Agora vai sobrar mais 1, 26. Índice mais mais, agora o índice é 5. O índice é menor do que o meu length? Não é. Ele cai fora do laço. E aí aqui, ó, somatória é igual a 26. Se eu continuar aqui e for aqui, ó lá, ó. E ele não exibiu isso aqui, né? Deveria ter exibido. Então, 8, 5, 9, 3 e 1. Somatória é igual a 26. Beleza? E aí, para fechar, eu quero saber qual que é a média. Então, console.writeLine, a minha média, deixa eu botar aqui. A minha média vai receber somatória dividido pelo meu números. Ponto. Length. Ou seja, a somatória é a soma dos números dividido pelo número de elementos. Soma dos elementos dividido pela quantidade de elementos. Tudo bem? Então, executar aqui. 8, 9, 5, 3 e 1. Então, ó, somatória é 26, a média é 5. 5.1, ponto alguma coisa, tá? Aqui ele deixou em números inteiros, tá, pessoal? Essa conversão aqui foi em números inteiros. Por isso que ele deu esse valor aqui. Tudo bem? Então, a gente fez aqui tudo o que o exercício pedia, né? A gente fez números crescentes, números decrescentes, qual era o maior número, qual era o menor número e a média, tá? Tudo isso usando aqui o nosso while para pedir várias vezes e o nosso for, tá? Existe também um cara chamado do while. A diferença do while para o while é que se essa condição aqui for falsa logo no início, se de cara isso aqui for falso,
o while não executa nenhuma vez. Tá? Se por algum motivo essa verificação do if aqui for falsa logo de começo, esse cara não vai ser executado nenhuma vez. Tá? O do while, ele executa uma primeira vez e depois verifica. Então o do while vai executar sempre uma vez pelo menos. Tá, pessoal? Por que eu não falei do while e por que eu falei pouco do próprio while, tá? É bem difícil a gente usar eles, pessoal. Bem difícil. Às vezes quando a gente quer fazer alguma repetição ou algum controle de thread, mas eu acho que se eu falar thread, vocês não vão entender tão bem. Algum controle de processamento, tá? De processo, a gente usa o while. Mas dado esse risco dele poder dar loop infinito razoavelmente fácil, tá? A gente usa pouco o while. Tanto que a gente pode transformar esse while aqui num for facilmente. Eu posso, deixa eu até comentar esse cara aqui, ó. Eu vou comentar, essa parte toda, tá? Isso aqui vai ser usando o while. E aí, ó, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz, só que com for. Vou manter meus números, eu preciso deles, né? Vou fazer isso aqui com for. For, em vez de, eu vou chamar de contador. Contador. Length, números, ponto, length. Contador mais, tá? E aí eu vou colocar aqui, ó, basicamente a mesma coisa. Só que aí, aqui está a diferença, né? Aqui o meu contador está iniciando com 0, aqui está iniciando com 1, tá? Eu posso vir aqui e botar 1 e posso fazer menor ou igual a length, tá? Porque aqui eu estou indo de 1 a 5, tá? Ou então, Lúcio, eu quero deixar começando com 0, que é o mais comum. Eu vou tirar isto aqui, tá bom? E aqui eu vou colocar contador mais 1, para exibir um número certinho, tá bom? E isso aqui faz exatamente a mesma coisa que isso aqui, tá bom? De uma forma mais curtinha, né? Um pouquinho mais enxuta, economizando aí umas 2, 3 linhas de código, mas faz a mesma coisa, tá, pessoal? Por isso que eu não usei tanto o while, eu não falei do while com mais extensão, tá? Porque a gente realmente usa pouco, tá? A gente usa muito o for. Legal? Agora eu vou mostrar para vocês como é que a gente faz isso aqui de um jeito bem mais simples. Bem mais simples. Tá bom? Que é usando coleções. A gente falou na aula passada, né? Falamos sobre vetores, que é basicamente o que a gente usou aqui. Ah, Lúcio, e se eu não quiser fazer isso aqui com 5 números? Se eu quiser fazer com 15 números, por exemplo, eu só mudo aqui, ó. Só mudo isso aqui no meu vetor. E aí, mudando esse número, eu posso dar um iniciar aqui e vocês vão ver que, ó, eu só tenho que ficar digitando aqui, né? Ponto não, ponto vai travar. Olha lá, mudou todos os meus vetores, colocou em ordem crescente, colocou em ordem decrescente, colocou maior, colocou menor, colocou a somatória e colocou a média. Tá bom? Então, beleza, eu fiz um código genérico, pessoal. Isso que é legal quando a gente vai pensando, tá? Em sempre usar x, y, sempre colocando o length, não colocando 5 aqui por padrão, tá? Porque se a gente define um número de tamanho padrão aqui, se a gente define um número de padrão aqui, se a gente começa a travar algumas coisas, a gente deixa o código muito congelado. A gente tinha feito com 5. Se a gente tivesse colocado 5 aqui, ó, no length, funcionaria para um vetor de 5 posições. E se no futuro pedissem para você fazer um vetor de 6 posições? Você teria que mudar todo mundo, você teria que sair alterando todo mundo. Por isso que usar o length é legal, porque você agora está olhando este cara e está pegando a propriedade dele. Você não fica mais travado. Então, é um vetor de 5 posições, agora eu quero um vetor de 6 posições.
seu código continua funcionando. De 7 posições, seu código continua funcionando. De 999 posições, seu código ainda vai estar funcionando. Vai ter que ter um saco aí para ficar digitando o número 999 vezes. Mas funciona, tá bom? Então vamos deixar aqui, ó, 5 posições, 0 problemas. Tá, pessoal? Então, eu vou fazer o esqueminha aqui de fazer um region, né? E aí eu vou mostrar para vocês algumas outras formas da gente fazer isso. Esse aqui é usando vetores. E aí eu vou colocar vetor, na verdade, né? Que é um vetor só. Tudo isso aqui foi como a gente fez usando vetores, tá? Vou comentar daqui até aqui, tá bom? Para a gente fazer a mesma coisa, só que agora a gente vai usar coleções, tá bom? Vou tentar não me estender muito aqui, que a gente já está quase no horário. Usando coleções, tá bom? Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou dar uma copiada nesse cara aqui, ó, para pegar a nossa base, tá bom? Eu vou até copiar tudo, que aí a gente vai entendendo quais que são as substituições que a gente vai fazer para usar coleções, tá bom? Então a primeira coisa aqui, ó, eu não vou mais usar um vetor, tá, pessoal? Então o meu int não vai ser mais um int. Lembra do list? Então um list de int, ou seja, não é mais um vetor, é uma lista, números. Vou colocar números lista aqui para a gente ver a diferença. Qual que é a diferença disso aqui, pessoal? A minha lista, eu não defino um valor inicial. Eu não coloco aqui qual que é o valor disso aqui, tá? Qual que é o tamanho dessa lista. Eu posso ter quantos eu quiser e ir adicionando, tá? Isso gera um pequeno problema. Qual o problema que é esse? Quantas vezes eu vou pedir? Não sei. Não sei quantas vezes eu vou pedir. E aí, agora a gente tem que definir aqui qual que é o tamanho da minha lista. A minha lista vão ter 10 números, vão ter 20 números. Ou então, mais legal ainda, eu vou falar para o usuário definir o tamanho da minha lista. Tá bom? Aqui, ó. O tipo da minha lista é inteira. Tá vendo? Aqui, ó, entre maior e menor, é inteiro. Se fosse uma lista de string, seria assim. Só int. Tanto faz, tá? Para falar a verdade, int ou int 32. É que. Aqui, ó. Int 32. O int 32 é a mesma coisa que o int. Tá? Tanto. Deixa eu ver se o C Sharp vai deixar eu fazer isso. Quando eu entro na classe do int, tá vendo aqui, ó, int 32. Int é um apelido para int 32 no C Sharp, tá bom? Tanto faz colocar int 32 ou int, tá? Então, como eu não sei quando que vai parar, aí eu vou usar um while. Ó que legal, eu vou colocar aqui, ó, um bool aux, ó, vamos chamar ele de parada. E eu vou chamar de. E vou colocar ele como false. Ou seja, a minha parada é falsa. Eu vou continuar executando enquanto essa parada for falsa. Tá bom? Então, while parada. Vamos fazer diferente aqui, ó. Bool continue. E aí, eu continue não posso. Continuar. Eu vou colocar como true, tá? Enquanto esse continuar for verdadeiro, eu vou ficar lupando, tá bom? Eu vou pedir aqui, ó, insira. Eu vou até colocar um contador aqui, int contador. Eu acho que eu não preciso de um contador, não. Dá para fazer isso sem o contador. Então, ó, vou pedir para o usuário aqui, ó,
insira o, e aí aqui eu vou colocar números lista ponto count mais 1, tá bom? Ou seja, o tamanho da minha lista mais 1, quando ela começar ela vai estar com 0. Então 0 mais 1 vai ser o primeiro número. Insira o primeiro número, ou digite uma letra. É que uma letra vai ser triste de pegar isso, né? Ou digite uma letra para finalizar. Por que eu estou fazendo isso, tá, pessoal? Você vai digitar um número. Se você digitar uma letra, ele para, ele sai do laço, tá bom? Então a primeira coisa que eu tenho que fazer aqui, ó, string entrada é igual a console.readline. Estou capturando a entrada do usuário, tá bom? Aí eu vou fazer uma verificação. If eu vou colocar aqui um convert.toInt32. Isso vai gerar um erro. Eu acho que ele tem o deixa eu lembrar aqui como que faz isso, faz tempo que eu não faço. Eu acho que é int.tryparse, exatamente. É isso mesmo. Então, ó, eu vou criar um inteiro aqui, ó, conversão, que vai ser igual a 0. Tá? O próprio int, o próprio tipo int, tem um método chamado tryparse, tá? Tente converter. Vocês estão vendo aqui, ó, que ele até retorna um bool. Ou seja, ele retorna verdadeiro se conseguiu converter e falso se não conseguiu converter. Então eu consigo colocar isso aqui dentro de um if para verificar se o que eu estou tentando converter é um número ou não. E aí eu passo para ele aqui, ó. E eu vou até fazer isso de uma forma mais explícita, tá? Eu vou criar um bool aqui, conseguir converter. E aí ele vai receber o tryparse. A gente passa um primeiro valor, que é a string que a gente está tentando converter, que é a entrada. E a gente passa um out para falar que a saída vai ser armazenada na conversão. O que eu estou fazendo? Recapitulando. Pedir para o usuário digitar um número ou uma letra para finalizar. Capturei o que ele digitou, como string. Como string, importante. Aí eu estou fazendo, coloquei uma conversão aqui, né? E eu estou fazendo um booleano para verificar se eu consegui converter o que o usuário digitou para um número. Se eu conseguir converter, eu vou armazenar nessa conversão aqui. Até aí tudo bem? Sim? Então tá bom. Então, if, se eu conseguir converter, por isso que eu chamei ele de booleano, porque é true ou false. Se eu conseguir converter, eu vou fazer o quê? Eu vou fazer o meu números lista ponto a de conversão. Se eu conseguir converter, se o que o usuário digitou é um número, eu adiciono na lista. Se não, ou seja, else, o que vai acontecer? O usuário digitou uma letra. Ou seja, ele parou o fluxo. Ele quer parar de digitar números. Então eu vou dar um console write line aqui. Eu vou botar até um espaço em branco, tá bom? Só para ele pular uma linha. Opa. Eu vou digitar aqui, ó. Pronto. Só para mostrar que ele parou a execução. Tudo bem? Ou seja, isso aqui, e eu vou até comentar essa parte de baixo para vocês entenderem o que isso aqui fez. Vamos recapitular.
Iniciei minha lista, iniciei um defensivo. Opa, faltou uma coisa importante aqui, né? Isso aqui gera um loop infinito. Por quê? Eu nunca mudei o valor desse continuar. Se o usuário digitou uma string, né, uma letra, ele não digitou um número, ele quer parar. Então o meu continuar vai receber falso. E aí eu digito a linha. Como o meu continuar é falso, quando ele tentar executar o while aqui de novo, ele não vai falar. Então, ó, se eu executar isso aqui, digite o primeiro número ou uma letra. 45 é o número, segundo número, 57, 485, tal, tal. Olha lá, ó. Tô digitando, tô digitando, tô digitando, tô digitando. Vou digitando aqui, ó. Não quero mais. Ah, parou. Digitei uma letra. Ele parou de armazenar. Ou seja, dessa forma eu não preciso mais fazer o quê? Definir o tamanho da minha lista. Agora o usuário define o tamanho da minha lista. Se ele quer fazer isso com 5 números, com 10 números, com 1 milhão de números, ele pode. O meu código ficou genérico. O meu código não está mais amarrado. Eu não estou mais limitando o meu usuário a digitar 5 números. Ele pode digitar quando eles quiserem. Legal? Então, ó, o meu while vai ficar rodando até que esse continuar seja falso. Peço ao usuário digitar um número ou uma letra, capturo a string do que ele digitou. Crio uma conversão aqui, né? Ah, ele está falando que eu não preciso botar igual a zero aqui. Que seja. Crio a minha conversão. Tento converter, por isso o try parse. Eu estou tentando converter. Isso é algo legal de até vocês verem, porque nesse cara que a gente fez aqui em cima, a gente está dando um convert direto, né? A gente fez um convert direto aqui. Se eu digitasse uma letra, ele ia dar um erro. Lembra que eu estava digitando os números uma hora de ter um ponto e aí deu um erro? É por causa disso. Eu estou tentando converter direto. Isso aqui não é uma coisa muito boa da gente fazer. Isso aqui é uma vulnerabilidade do nosso código. Por quê? É um trecho de código que pode ocasionar um erro, pode ocasionar um travamento. Quando eu uso essa forma aqui, ó, try parse, eu não estou confiando no usuário. Porque ali em cima eu estou confiando que o usuário vai digitar o número. Mas ele pode digitar uma letra. E se ele digitar uma letra, meu código quebra. Tá bom? Então, dessa forma aqui, eu não estou confiando no meu usuário. Eu estou defendendo o meu código. Isso aqui é o que a gente chama de defensivo. Eu estou defendendo o meu código contra uma ação indesejada do usuário. Se ele digitar um número, eu continuo processando. Porque o try parse ele vai conseguir converter o que ele digitou para um número, que vai gravar em conversão aqui, ó, e ele ainda vai retornar verdadeiro aqui para o meu bool, tá bom? Então, se ele conseguiu converter, eu armazeno. Eu armazeno na minha lista, zero problema. O cara digitou um número, legal. Se ele não conseguiu converter, é porque o cara não digitou um número válido. Ou seja, o continuar é falso e aí ele para, tá bom? Para de capturar. Então aqui a primeira coisa que a gente está fazendo é capturar números do usuário, tá bom? Então, ó, vamos continuar aqui. Conteúdo do, vamos chamar de lista, né? Conteúdo da lista antes da ordenação. E aí eu vou colocar, vou manter o meu string join aqui, funciona tanto para vetores quanto para listas, só que em vez de números eu vou chamar aqui números lista. E aí ele vai mostrar bonitinho, e eu vou dar até um CW aqui para ele pular uma linha. Meu cara, Lúcio, eu consigo fazer isso aqui com esse for aqui, esse teste de mesa que a gente fez e tal, consigo fazer para lista? Consegue. Porém, existe uma coisa muito mais simples, tá, pessoal? Eu posso vir aqui, ó, e substituir todos esses dois fors por o meu número lista, recebendo ele mesmo, ponto, sort. E aí ele tem algumas
algumas coisas aqui. Ah, não, não precisa nem fazer isso. Eu só faço isso aqui, ó. Numeroslistra.sort. E aí, o que vai acontecer aqui, ó? No conteúdo da lista. Após a crescente, eu vou fazer aqui numerolista. E é isso. Simples assim, pessoal. Quando eu quero fazer algo crescente, eu só dou um sort numa lista. Não preciso fazer todo esse rolê aqui dos for, tá? Vou vir aqui, ó. 8, 5, 9, 3 e 1. E A para parar. Aí eu vacilei, né? Aí eu esqueci de colocar o console.readline aqui para ele parar a execução. Console.readline. 8, 5, 9. Ué? Digitei coisa errada? 8, 5, 9, 3 e 1. Sexto número. Vou digitar A, ou eu posso até não digitar nada. Ele entende como não um número válido. Olha lá, o sort colocou na ordem. Simples assim. O problema do sort é que ele compara números de forma crescente. Para fazer decrescente, deixa eu pesquisar aqui, porque, sinceramente, eu nunca tive essa necessidade. Então, ó, vamos colocar aqui, ó, C# list sort decrescente. Se tá fácil assim no Google, é porque alguém já pesquisou. How I can sort generic list decrescente e ascendente, tá? Então, ó, Stack Overflow aqui, nosso amigo dos programadores. Ah, ele está usando link, eu não queria usar link. Ele está usando uma função lambda, eu não queria usar a função lambda. Ah, boa! Boa! Mais fácil ainda do que usar link ou função lambda, né? Ele tem um cara chamado reverse. Olha só que fácil. Viu como é bom a gente pesquisar no Google? Então, o sort, ele classifica os elementos usando crescente. O reverse, decrescente, tá bom? Ou, na verdade, o reverse. Ah, entendi. O reverse ele inverte a ordem. Olha que legal. O reverse ele não coloca de forma decrescente, pessoal. O reverse ele inverte a ordem da nossa lista. Bom, se a gente já organizou de forma crescente, para fazer em forma decrescente a gente só inverte, certo? Então, ó, vou copiar aqui, vou jogar aqui, ó, ordenação decrescente. Vamos ver se funcionou. Vou iniciar. E aí eu vou colocar uns caras aqui, ó, 555, 47, 61, 33, 51. Vou botar uns 10 caras aqui, ó. Opa, ponto não, ponto vai parar. E tá bom. Contudo da lista, olha o sort que ele fez. E aí a gente deu o reverse, inverteu o que o sort fez. Se o sort coloca decrescente, inverter isso vai ser o decrescente. Olha lá, colocou decrescente. Fácil assim, pessoal. Ou seja, todos aqueles fors que a gente tinha colocado aqui para trabalhar com vetor e analisar casa a casa e tudo mais, quando a gente usa o sort, por baixo dos panos, tá? Por baixo, por dentro desse sort aqui que ele está fazendo, ele deve estar fazendo alguma coisa parecida com isso, tá, pessoal? Só que ele encapsulou. Quando a gente estiver falando um pouquinho mais sobre orientação a objeto, a gente vai falar sobre métodos. O sort, ele é um método.
ou uma função. Tem algumas pessoas que chamam de função, tá? Para que servem métodos e funções? Para encapsular coisas que a gente faz muito frequentemente, que a gente quer fazer várias vezes. Então, ao invés de toda vez que eu quiser ordenar uma lista, ordenar um vetor, eu tiver que fazer essa lógica, em vez de eu ter que fazer isso todas as vezes, tá? O que eu faço? Eu chamo o sort. Mais rápido, mais limpo, mais claro. Por quê? Lembra que eu até comentei? Isso aqui, pessoal, é algo difícil de entender. Não sintam vergonha se vocês não entenderam isso no começo, tá? Igual eu falei para vocês. É, eu fiz faculdade aí, já tá indo para 7, 8 anos, ciências da computação. Acho que eu fiz de 2011 a 2015. Eu entrei na faculdade há mais de 10 anos. Mais de 10 anos atrás eu vi isso aqui. E assim, pessoal, era uma turma de 80 alunos. Tinha gente da minha idade, 20, 21, 22 anos na época. Tinha pessoas mais velhas de 30 e pouco. Tinha pessoas com mais idade de 40, 50 anos talvez. E muita gente não conseguia entender isso aqui. Muita gente batia o olho nesse fonte, não conseguia entender. Tá? Então não sintam vergonha se não entenderam isso aqui de cara. Por isso que eu fiz todo o teste de mesa com vocês. Mas isso acontece muito em fonte, pessoal, no mercado de trabalho. Às vezes é um fonte tão complexo que você pega e aí você perde um tempo analisando, falando, putz, o que esse fonte faz, cara? Por que o cara colocou um for dentro de outro for e tal? Então, ficar repetindo isso várias vezes não é legal. Por isso existem os métodos que encapsulam. Agora vocês sabem, putz, preciso ordenar uma lista, eu sei como faz, vocês sabem como faz, precisar fazer na mão, precisar fazer uma prova, alguma coisa na carreira, algum código que vocês precisem fazer explicitamente ou customizar. Vocês sabem como faz, sabem como funciona. Mas no dia a dia, meu, dão sorte aqui. Resolveu o meu problema. Beleza? Colocamos crescente, colocamos decrescente. Vamos finalizar aqui. Então já colocamos o decrescente. Bom, eu quero saber quem que é o menor número, né? Quem que é o maior número que eu tenho aqui. E para a gente fazer isso, eu vou até colocar aqui, ó, descomentar, maior número e o menor número. Eu tenho o num meus lista, ponto, eu não sei se eu tenho, olha lá, max. Eu não sei se o max ele pede mais alguma coisa. Ah, ele é um método, né? Max, o valor máximo da sequência. O maior valor dentro dessa lista. Mesma coisa, se eu tenho o max, eu também tenho o min. O max retorna o maior valor, o min o menor valor. Vamos ver se é isso mesmo? Olha lá, vamos executar isso aqui. 8, 9, 5, 3 e 1. E Enter. Olha lá, o maior valor é o max, é o 9. O menor valor é o min, é o 1. De novo, não precisei fazer todo aquele rolê, todo aquele aquela comparação, ver quem é maior, ver quem é menor, pegar o primeiro caractere, pegar o segundo caractere. Não. Lá no vetor, para a gente achar o max e o min, a gente tinha que ordenar primeiro. Agora, eu posso fazer isso aqui antes de ordenar inclusive. Ó. A minha lista antes da ordenação tá assim. Antes de eu começar a ordenar, eu vou até colocar assim, ó. Antes de sequer eu começar a colocar eles em ordem, eu já posso dar um max e um min. 9, 8, 5, 44, 2. Olha lá, a minha lista nem ordenada tá. E o max e o min já sabem falar quem que é o valor maior e quem é o valor menor. Entenderam? Então, bem mais simples, né? Bem mais fácil da gente fazer essa comparação aí. E aí, a somatória, eu acho que tem um método que faça isso, tá bom? Mas eu não tenho certeza. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Somatória é igual números lista ponto sum. Nossa, olha que legal. Nem precisei
somar os caras, nem precisei ir atrás tal. Só de ler os métodos aqui, ó, eu já tenho um sum. E vamos ver até se ele tem um cálculo de média aqui, né? Um números lista ponto. Olha lá, average, que é a média. Average em inglês é média. Se eu colocar o mouse aqui, ó, a média da sequência de valores. Eu não precisei nem fazer operação matemática aqui, pessoal. Nem precisei fazer aquela somatória dividido pelo número de caracteres. Vocês lembram quando tinha dado antes? A somatória tinha dado uns 26 e a média dava 5, alguma coisa assim, né? Então, 8, 9, 5, 3 e 1. Olha lá, a média trouxe até agora com casa decimal pra gente. Ou seja, somatória, eu só chamei aqui, ó, o método sum. Dentro dele, ele faz toda aquele algoritmo de somar item por item, colocar. Mas pra gente, no dia a dia, no programador, ó, só chamei o método somar. Média, nem precisei ver quantos elementos tem e dividir pela somatória. Número lista.average. Já dá para mim a média aqui. Entendeu? Então, pessoal, vocês têm aí, desculpa, dois exemplos. Como a gente faz isso usando vetores, né? E aí é algo mais na mão, é algo mais manual mesmo, né? Mais da forma antiga que a gente fazia, né? Mais procedural. Ele falou que tá acabando o tempo, mas não tem problema não que a gente está finalizando. E aqui a gente tem usando coleções, né? Usando uma lista. E cara, a lista já traz todos os métodos prontinhos pra gente. A gente só precisa usar. E se a gente nem souber como é que usa, né? É só fazer igual eu fiz aqui, ó. Não é vergonha isso não, tá, pessoal? Na programação a gente faz bastante isso. Procurei aqui, ó. C Sharp, list, sort, decrescente, né? Só tem que pesquisar em inglês e, putz, no primeiro link aqui que a gente olhou, já apareceu um amigo programador que falou pra gente, ó, faz assim, ó. Já era, resolveu o nosso problema, tá bom? Então, é o que eu falei pra vocês. Programar tá mais a ver com a lógica do que conhecer todos os métodos, todas as funções, todos os ponto alguma coisa do código. Você tendo a lógica de como você vai fazer seu código, o resto é a gente pesquisar. Beleza? Galera, ficou alguma dúvida? Eu deixei a aula um pouquinho mais longa hoje, até para a gente compensar um pouquinho das aulas que a gente perdeu aí em dezembro, né, das festas. Mas eu queria passar para vocês essas duas diferenças, tá? Falei sobre os for, a gente falou bastante aqui sobre laços de repetição, né? Sobre o controle de fluxo aqui, como que a gente faz um programa aí executando até o usuário pedir para parar. Então, e a gente vê métodos legais aqui da lista da coleção. Ficou alguma dúvida? Vocês querem perguntar alguma coisa? Fiquem à vontade. Tranquilo? Então, beleza. Eu já conhecia esses caras aqui, Matheus. Chegou a ver alguma coisa parecida assim na faculdade? Isso. Ah, então beleza. Então já. Quando vocês estiverem fazendo esses exercícios de manipulação de dados na faculdade, você já sabe, opa, tem um jeito mais fácil de fazer isso aqui. Beleza? Então, pessoal, é isso. É, mesma coisa todas as semanas aí. Eu vou deixar esse fonte lá no Google Drive. No Google Drive não, né? No Classroom aqui, geralmente eu coloco nas atividades aqui esse símbolozinho aqui, que é com o que a gente escreveu aqui. Vou deixar também esse teste de mesa para vocês terem. Caso tenha alguma curiosidade, precisarem voltar nisso aqui, vou deixar esse arquivo com vocês, vou deixar o fonte. E aí, para a aula que vem, eu vou colocar mais um exercíciozinho que a gente vai falar um pouquinho sobre tratamento de erros, tá? A gente está quase terminando o básico de programação. A gente só vai falar agora de tratamento de erros na semana que vem, aí, dia 21. E dia 28 a gente fala de orientação ao objeto. E aí finaliza o nosso curso aqui, tá bom? Então, agradeço aí pela presença de vocês, desejo uma ótima semana. Caso tenham dúvida, o vídeo vai estar postado lá também. Reassistam, assistam na velocidade 1.5, voltem, refaçam os exercícios, tá? Putz, não consegui fazer o exercício? Tenta fazer agora.
Tenta não colar do vídeo ou copiar e colar meu fonte aqui, tá? Tenta pegar esse enunciado aqui que a gente colocou, tenta você fazer. Putz, vou começar a fazer aqui. Lembra do Lúcio fazendo? Vou começar a programar, vou começar a codificar, vou executando tal. Putz, travei. Ah, isso aqui não tá dando certo. Putz, como é que o Lúcio fez mesmo? Olha o fonte, olha o vídeo, vê a explicação. Ficou com alguma dúvida enquanto tá fazendo? Lúcio, pode mandar uma mensagem para mim, um WhatsApp para mim, ó, tô fazendo aqui e tal, travei nessa parte. Consegue me explicar de novo? Eu explico, zero problema, tá? Mas tentam fazer vocês e eu vou passar um exercíciozinho e a gente se vê na semana que vem. Beleza, pessoal? Então tá bom. Um abraço para vocês aí, qualquer coisa estou à disposição, galera. Tchau, tchau. Para vocês também.